Olá, doutores, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo aqui do nosso seminário. Ainda falando um pouquinho sobre quesitação, eu queria hoje abordar com vocês uma perspectiva, um perfil de quesitos que a gente vê com muita frequência naquela quesitação padrão de benefícios de perícias, cuja finalidade são os benefícios previdenciários em varas federais. Isso acontece muito, né? A gente vê também isso em perícias securitárias em varas estaduais, vemos em perícias trabalhistas. Enfim, na verdade isso pode acontecer em qualquer perfil de perícia, né? Das mais diversas finalidades. Que é o quê? Que são aqueles quesitos que valorizam muito resultados de exames complementares, né? E a gente sabe que muitas vezes os exames complementares não são determinantes para a perícia. Da maior parte das vezes eles não são determinantes. E muitas vezes o perito ele passa por cima daquilo ali, daquele quesito, né? E ele acaba não explorando bem o motivo pelo qual aqueles exames complementares não são úteis para o caso. Isso acaba deixando os advogados, né, ou mesmo o juiz, né, um pouquinho perdido ali nessa situação. Por que não foi valorado aquilo ali? Por que não se deu tanta importância, né? Então é importante, nos casos em que os exames complementares são imprestáveis, né, quer dizer, eles não servem para o destino a que se propõe, né? São inúteis naquele caso, né? Às vezes não é que nem são determinantes, eles são inúteis, né? Tem casos em que eles são absolutamente irrelevantes. É importante que o perito se detenha sobre isso, explique por que eles são irrelevantes, né? Porque senão a chance de isso aí voltar e pedir esclarecimentos então é muito maior, né? Então, eu queria explorar com vocês aqui nesse vídeo algumas situações, alguns exemplos, né? Acho que eu vou dar 3 exemplos aqui de situações médicas em que os exames complementares são irrelevantes, são imprestáveis, né? Praticamente não servem para nada naquilo ali, né? A gente sabe que, de maneira geral, as pessoas tendem a valorizar muito os exames complementares. Isso é uma coisa praticamente assim difundido aí na sociedade. As pessoas estão sempre muito atrás de exames. É como se o exame complementar ele fosse aquilo que ratifica, né, ou retifica uma determinada situação. É aquilo que resolve, né? É uma maneira de ser mais objetivo. Então, as pessoas têm muito pouca ideia de como, por exemplo, muitos exames complementares são altamente dependentes do examinador, que o exame complementar ele pode ter aquela capa ali de objetividade, mas os bastidores pelos quais eles são realizados são cheios de subjetividade. Então, por não conhecerem esses bastidores, é natural que as pessoas valorizem demais exames complementares e às vezes valorizem menos, por exemplo, um exame clínico pericial, que na perícia médica, né, principalmente nesses casos, né, previdenciários, tem uma relevância muitíssimo maior, né? Então, na justiça não é diferente, é como na sociedade mesmo. Há ali uma valorização grande de exames complementares, né? Então, há quesitos, né, que a gente observa. Por exemplo, se um exame complementar vier normal, um resultado de um determinado exame veio normal, né? Você já vê no quesito, né, no quesito padrão, na maneira como ele foi escrito, que um resultado de exame normal significaria que não existe doença ou a doença seria questionável, né? E a gente sabe que isso não é verdade. Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então, um exemplo muito comum, um dos que a gente mais observa, assim, né? Um dos exemplos que mais aparece com praticamente toda semana a gente vê isso aqui, que é, por exemplo, o eletroencefalograma em casos de epilepsia. Bom, então assim, um eletroencefalograma que venha normal num caso de epilepsia, isso não quer dizer absolutamente nada. Não significa nada. Isso não tem nenhum significado clínico, né? Por quê? Porque uma pessoa que tenha epilepsia, né, no período entre as crises, ela pode ter um eletroencefalograma completamente normal. Mesmo uma pessoa que não esteja bem controlada, ela pode ter um eletro normal no meio das crises. O eletroencefalograma é um exame que, em geral, em média, dura poucos minutos. Vamos colocar aí que ele dura de 15 a 20 minutos em média. Né? Quer dizer, é um traçado, um registro muito breve, muito pequeno, né? Para que você extrapole isso para todo o cenário clínico ali daquela pessoa. Claro, às vezes eles vêm com algumas alterações que a gente chama de intercríticas, né? Que são muitas vezes alterações inespecíficas, né? Ou seja, alterações que não levam exatamente para um determinado fim, né? E
às vezes ele não é normal, ele é alterado, mas essa alteração também quer dizer muito pouca coisa. Ou seja, no cenário pericial, eletroencefalograma, né? O eletroencefalograma, eu botei só a sigla aqui, né? O eletroencefalograma é um exame muito pouco útil, né? Eu diria que ele é útil em algumas situações assim, quando ele vem alterado com uma alteração que está em congruência com o tipo de epilepsia que a gente está analisando. Então, por exemplo, imagina que você está analisando um caso e que a semiologia, né, o tipo das crises, sejam crises, por exemplo, focais, crises focais descognitivas, por exemplo. As antigas crises complexas, né, as antigas parciais complexas. E aí você vê um eletroencefalograma e esse eletro veio com um paroxismo focal, né, uma atividade epileptiforme focal. Aí sim, poxa, é um resultado que está em congruência com aquilo que eu já estou esperando. Né? Mas aqui ele veio com uma alteração específica, ele não veio normal. Se ele vier normal, poxa, aí não. Se ele vier normal, aí realmente a ideia é que ele siga sendo imprestável, né? Não serve para muita coisa. Vou dar um outro exemplo, esse é um pouquinho mais controverso, né? Esse, né, talvez não tenha concordância de tantos colegas, que são os exames de imagem, principalmente as ressonâncias nucleares magnéticas de coluna lombar para pessoas com lombalgia. Esse também é uma situação muito comum, a gente vê praticamente toda semana, né? Por que é inútil, né? Eu não diria inútil nesse caso aqui, pouco útil, pouquíssimo útil. Porque, na grande maioria das vezes, você terá achados degenerativos. Isso começa em idade bem jovem, viu, gente? Aqui nós estamos falando, às vezes, de pessoas com 25 anos que já têm ali achados degenerativos na coluna lombar, que não se relacionam com a clínica. Um fenômeno na radiologia que a gente conhece como fenômeno de dissociação clínico-radiológica. O que seria o fenômeno da dissociação clínico-radiológica? É aquela situação em que a clínica fala uma coisa e os achados radiológicos falam outras. Então está dissociado, né? Um exemplo disso, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui que um professor gostava de citar, né? Que é um exemplo de um lutador, por exemplo, de MMA, o Chris Weidman. Chris Weidman, que é um lutador de MMA, acho que nem está na atividade ainda, para quem gosta de MMA. É um lutador que venceu o Anderson Silva, um brasileiro, né? Anderson Silva, numa luta, assim, emblemática, né? E esse lutador, se você pegasse uma foto do joelho dele, eu dei um exemplo aqui da coluna lombar, mas eu estou citando esse exemplo do joelho para explicar o conceito de dissociação clínico-radiológica. Se você pegasse uma radiografia do joelho do Chris Weidman, isso aqui seria o joelho, tá, gente? Essa aqui seria a fenda articular, aqui seria o fêmur e aqui a tíbia. Se você pegasse uma radiografia do joelho do Chris Weidman, né, sem saber que era do Chris Weidman, né, você veria aqui uma gonartrose, uma artrose de joelho de último grau. Uma gonartrose de último grau, né? Então, se você olhasse para aquela radiografia e te perguntasse assim, puxa, qual que é a situação dessa pessoa aqui? Como é que ela tá? Como é que você imagina que ela esteja? O dono dessa radiografia aqui. E você diria, por exemplo, puxa, o dono dessa radiografia aqui, ele está sem andar. Ele deve estar na cadeira de rodas. Ele não consegue esticar a perna. E o dono daquela radiografia era uma pessoa no auge da sua carreira de luta. Assintomático, completamente assintomático. Então aqui você tem um fenômeno de dissociação clínico-radiológica. Na clínica, assintomático. Na radiologia, gonartrose grau máximo. O contrário também é verdadeiro. Qual que seria o contrário? Você ter um joelho praticamente sem achados degenerativos e o indivíduo com muita dor. Existe isso? Claro que existe. Claro que existe. É mais um exemplo de dissociação clínico-radiológica.
Por que eu citei a coluna lombar? Porque a coluna lombar, isso aqui esse fenômeno talvez seja o sítio anatômico em que ele aparece com mais frequência e é a condição mais ilustrativa desse fenômeno que eu estou dizendo, né? Então, se você pegar aí a população assintomática, a maior parte da população, 70, 80% da população, terá achados degenerativos. Discopatia lombar, protrusões, hérnias. E são pessoas que muitas vezes estão assintomáticas. E às vezes você pega o contrário, você pega indivíduos que têm pouquíssimos achados degenerativos e estão com muita dor, porque a dor é um fenômeno subjetivo e complexo. A dor não é um fenômeno simples, a dor é um fenômeno complexo. Então a dor envolve muitas coisas, a dor envolve o limiar de dor, a dor envolve crenças, a dor envolve aspectos do sistema nervoso central, que são aspectos não relacionados diretamente ao sítio de lesão, né? Então a dor depende de cada pessoa tem um limiar de dor, né? Então, isso faz com que a ressonância magnética, voltando lá nos nossos exames imprestáveis, que a ressonância nuclear magnética da coluna lombar seja um dos exames com menos potencial de serem determinantes em uma perícia médica. Então vamos para um terceiro exemplo, então. Terceiro exemplo, esse um pouquinho menos comum, que seriam, por exemplo, as eletroneuromiografia para síndrome do túnel do carpo. Puxa, agora se pegou pesado. Eletroneuromiografia não é o padrão ouro para síndrome do túnel do carpo, que é aquele exame que afere ali, né? Consegue aferir ali a velocidade de condução do nervo, padrões miográficos, coloca a agulhinha ali nos músculos que estão sendo inervados para ver se há padrões de denervação, padrões miopáticos, né? Como é que você está dizendo que é um exame pouco determinante na avaliação pericial de casos de síndrome do túnel do carpo? Por um motivo muito simples, meus caros. Este é um dos exemplos de exames que é altamente dependente do avaliador. Muito dependente do avaliador. Isso aqui é uma coisa que pouca gente sabe, até os médicos não têm domínio sobre isso, né? Acham que a eletroneuromiografia é um exame altamente objetivo. E ele de fato é, na medida em que ele afere velocidades, né? Ele afere padrões, reconhecimento de padrões, porém, ele depende de um ser humano por trás ali daquela máquina para poder medir o nervo, para poder fazer a aferição do comprimento do nervo, para poder aquecer a pele, por exemplo, num dia frio. Ora, se a pele estiver mais fria, isso vai atrasar a condução do nervo. Então o médico teria que aquecer. Quantos médicos será que, neurofisiologistas que fazem eletroneuromiografia, têm o cuidado de aquecer a pele antes de proceder a um exame como esse? Ou seja, é um exame em que a pessoa, o examinador, o médico que está fazendo, ele precisa buscar a normalidade. Busca da normalidade. Por que será que deu alterado? Será que mediu errado? Será que mediu para cima? Para baixo? Será que a pele não está muito fria? O que será que está acontecendo aqui? Não, deu alterado mesmo. Não, então tudo bem. Houve uma resistência à busca pela normalidade e o exame se manteve alterado. Aí tudo bem. Então perceba que é um exame melindroso. Essa é a palavra para esse exame melindroso, né? Cheio de melindres, né? Altamente dependente do examinador. O perito, sabendo disso, o perito ele não vai se deter sobre os resultados desse exame. Ele vai se deter muito mais no seu exame físico, nas repercussões que aquilo tem na vida da pessoa. Então, por exemplo, se ele tem um achado aqui de um padrão eletroneuromiográfico de gravidade, poxa, é esperado que na avaliação da mão da pessoa ele veja ali hipotrofias, né, nas eminências, né, uma hipotrofia ali na eminência tenar, né? Será que aquele padrão está alterado, por exemplo, numa síndrome do túnel do carpo? Será que a pessoa está com atrofia da eminência tenar em congruência com a gravidade daquele achado eletroneuromiográfico, né? Então, ele vai atrás de padrões de uso de medicamentos, né? De tratamento, de indicações de procedimento. Então, foi indicada a cirurgia nesse caso? Por que não foi indicado? Então, se há uma refratariedade e é um padrão
eletroneuromiográfico de gravidade. Então ele vai atrás mais dessas incongruências e não fica tão preso ao resultado do exame. Bom, enfim, é isso aí. Dei 3 exemplos aqui de como os exames poderia dar vários outros aqui, né? Tem várias condições médicas, clínicas e que os exames complementares eles têm um papel complementar muito tímido, muito aquém do que as pessoas imaginam. Mas esses aqui são 3 clássicos que aparecem praticamente toda semana e é por isso que eu resolvi trazer para vocês. Se tiverem dúvidas, pode deixar nos comentários. Se tiverem discordâncias, também coloquem aí que vai ser muito interessante a gente debater sobre esse tema. Até um próximo vídeo, pessoal, se Deus assim o permitir. Grande abraço.